Capítulo 4. Vou andando pelo caminho de cascalho que divide o gramado dos fundos, com esmero, como um repartido de cabelo. Choveu durante a noite, a grama dos dois lados está molhada, o ar úmido. Aqui e ali há minhocas, evidência da fertilidade do solo, apanhadas pelo sol, semi-mortas, flexíveis e rosadas, como lábios. Abro o portão de estacas brancas e prossigo, passando pelo gramado da frente em direção ao portão da frente. Na entrada para carros, um dos guardiões destacado para serviço em nossa residência está lavando o carro. Isso deve significar que o comandante está na casa, em seus próprios aposentos, depois da sala de jantar e mais além, onde parece ficar a maior parte do tempo. O carro é um modelo muito caro, um Tormentas, melhor que o Carruagem, muito melhor que o grandalhão e prático Behemoth. Um é preto, claro, a cor do prestígio ou de um carro funerário, longo e de formas suaves e graciosas. O motorista está polindo o carro com um pano acamorçado, carinhosamente. Pelo menos isso não mudou, a maneira como os homens acariciam os bons carros. Ele veste o uniforme dos guardiões, mas está com o cap inclinado num ângulo garboso e as mangas enroladas até o cotovelo, mostrando seus antebraços bronzeados, mas com um pontilhado de pelos escuros. Está com um cigarro enfiado no canto da boca, o que mostra que, também ele, tem alguma coisa que pode trocar no mercado negro. Sei o nome desse homem, Nick. Sei disso porque ouvi Rita e Cora falando a respeito dele, e numa ocasião ouvi o comandante falar com ele, Nick, não vou precisar do carro. Ele mora aqui, na casa da família, em cima da garagem. Tem baixo status, oficialmente não lhe foi concedida uma mulher, nem sequer uma. Não conseguiu se classificar para isso, tem algum defeito, falta de bons contatos. Mas age como se não soubesse disso, ou pouco se importasse. É demasiado informal, não é servil o suficiente. É possível que seja por burrice, mas não acredito. Não me cheira nada bem, costumavam dizer, ou me deixa com a pulga atrás da orelha, me cheira falso. Sem querer, não consigo deixar de pensar em como poderia ser o cheiro dele. Não um cheiro ruim, um fedor desagradável, pele bronzeada, úmida ao sol, coberta por uma película de fumaça. Eu suspiro, inalando. Ele olha para mim e me vê olhando. Tem um rosto francês, magro, forte, pouco comum, ligeiramente jocoso, cheio de planos e ângulos, com sulcos fundos ao redor da boca onde sorri. Dá uma tragada final no cigarro, deixa cair no pavimento e pisa nele. Ele começa a assobiar. Então pisca um olho. Baixo a minha cabeça e viro de modo que as abas brancas me escondam o rosto, e continuo a andar. Ele acabou de se arriscar, mas para quê? E se eu o denunciasse? Talvez estivesse apenas sendo amistoso. Talvez tenha visto a expressão em meu rosto e a interpretado erroneamente como sendo outra coisa. Na verdade, o que eu queria era o cigarro. Talvez tenha sido um teste, para ver o que eu iria fazer. Talvez ele seja um olho. Abro o portão da frente e o fecho atrás de mim, olhando para baixo, mas não para trás. A calçada é de tijolos vermelhos. Essa é a paisagem em que me concentro, um campo de retângulos, suavemente ondulado onde a terra abaixo se dobrou, devido a década após década de geadas de inverno. A cor dos tijolos é antiga, mas ainda assim fresca e nítida. As calçadas são mantidas muito mais limpas do que costumavam ser. Caminho até a esquina e espero. Eu costumava ser ruim quando tinha que esperar. Eles também servem quem apenas fica parada e espera, dizia tia Lídia. Ela nos fez memorizar isso. Também disse, e nem todas vocês conseguirão se sair bem. Algumas de vocês cairão em solo infértil ou espinhoso. Algumas de vocês não têm raízes profundas. Ela tinha uma verruga no queixo que subia e descia à medida que falava. Ela disse, pensem em si próprias como sendo sementes, e naquele exato momento a voz dela adquiriu um tom adulador, lisonjeiro, conspirador, como as vozes daquelas mulheres que costumavam dar aulas de balé a crianças, e que diziam, braços para cima no ar agora, vamos fingir que somos árvores. Fico parada na esquina, fingindo que sou uma árvore. Uma forma, vermelha com touca de abas brancas ao redor da cabeça, uma forma como a minha, uma mulher de aparência sem graça e desinteressante, de vermelho,
carregando uma cesta, se aproxima pela calçada de tijolos vindo em minha direção. Ela me alcança e examinamos um o rosto da outra, olhando pelos túneis brancos de tecido que nos cercam. Ela é a mulher certa. Bendito seja o fruto, diz ela para mim, a expressão de cumprimento considerada correta entre nós. Que possa o Senhor abrir, respondo, a resposta também correta. Viramo-nos e caminhamos juntas passando pelas grandes casas, em direção à parte central da cidade. Não temos permissão para ir lá exceto em pares. Isso é supostamente para nossa proteção, embora a ideia seja absurda, e já somos bem protegidas. A verdade é que ela é minha espiã, como eu sou a dela. Se alguma de nós duas escapulir da rede por causa de alguma coisa que aconteça em uma de nossas caminhadas diárias, a outra será responsável. Esta mulher tem sido minha parceira há 2 semanas. Não sei o que aconteceu com a outra, a anterior. Um belo dia, ela simplesmente não estava mais lá, e esta aqui estava em seu lugar. Não é o tipo de coisa a respeito de que você faça perguntas, porque as respostas não são, geralmente, respostas que você queira conhecer. De qualquer maneira, não haveria uma resposta. Esta aqui é um pouco mais roliça do que eu. Seus olhos são castanhos. O nome dela é Ofglen, e isso é mais ou menos tudo que sei a seu respeito. Ela caminha com modéstia e gravidade afetadas, de cabeça baixa, as mãos enluvadas de vermelho entrelaçadas na frente, com pequenos passos curtos como um porco treinado andando sobre as patas traseiras. Durante essas caminhadas ela nunca disse nada que não fosse estritamente ortodoxo, no entanto, nem eu. Pode ser uma verdadeira crente, uma aí em mais do que apenas o título. Não posso correr o risco. A guerra está indo bem, diz ela. Louvado seja, respondo. Tivemos a bênção de tempo bom. Que eu recebo com alegria. Derrotaram mais rebeldes, desde ontem. Louvado seja, respondo. Não lhe pergunto como sabe. O que eram eles? Batistas. Tinham uma fortaleza nas colinas azuis. Eles os obrigaram a sair de lá. Louvado seja. Às vezes eu desejaria que ela apenas se calasse e me deixasse andar em paz. Mas estou faminta por notícias, qualquer tipo. O de notícias, mesmo que sejam falsas notícias, devem significar alguma coisa. Chegamos à primeira barreira de controle, que é como as barreiras bloqueando trechos de estradas em obras, ou escavações de esgotos abertas, e um obstáculo de madeira pintado num padrão de linhas cruzadas de listras amarelas e pretas, um hexágono vermelho que significa parar. Perto do portão de passagem há algumas lanternas, que não estão acesas porque não é noite. Acima de nós, eu sei, existem holofotes, presos aos postes telefônicos, para serem usados em emergências. Há homens com metralhadoras nos abrigos de cimento armado no alto de pilares dos 2 lados da estrada. Não vejo as metralhadoras nem os abrigos nos pilares por causa das abas ao redor de meu rosto. Apenas sei que estão lá. Atrás da barreira, esperando por nós na passagem estreita do portão, estão 2 homens, com os uniformes verdes dos Guardiões da Fé, com o escudo de armas nos ombros e nas boinas, e 2 espadas cruzadas, acima de um triângulo branco. Os guardiões não são soldados de verdade. São usados no policiamento de rotina e outras funções sem importância, cavar o jardim da esposa do comandante, por exemplo, e ou são burros ou mais velhos ou incapacitados ou muito jovens, exceto pelos que são olhos ocultos. Estes 2 são muito jovens, e num o bigode ainda é de fios ralos, no outro o rosto ainda está cheio de espinhas. A juventude deles é comovente, mas sei que não posso me deixar enganar por ela. Os jovens são com frequência os mais perigosos, os mais fanáticos, os mais nervosos com suas armas. Ainda não aprenderam com o tempo sobre as coisas da vida. Você tem que ir bem devagar com eles. Na semana passada mataram a tiros uma mulher, bem aqui. Era uma Marta. Estava remexendo em sua túnica em busca do passe, e pensaram que estivesse apanhando uma bomba. Pensaram que fosse um homem disfarçado. Já houve incidentes desse tipo. Rita e Cora conheciam a mulher. Eu as ouvi falando sobre o ocorrido, na cozinha. Estavam fazendo seu trabalho, disse Cora. Mantendo-nos seguras. Nada é mais seguro que a morte, retrucou Rita, em tom zangado.
Ela estava apenas cuidando de suas obrigações. Não havia necessidade de matá-la. Foi um acidente, disse Cora. Acidentes não existem. Tudo acontece intencionalmente. Eu podia ouvi-la batendo as panelas umas nas outras, na pia. Bem, de qualquer maneira, alguém vai pensar 2 vezes antes de explodir esta casa, disse Cora. Mesmo assim, retrucou Rita. Ela trabalhava duro. Foi uma morte ruim. Posso pensar em piores, disse Cora. Pelo menos foi rápida. Você pode dizer isso, retrucou Rita. Eu preferiria ter algum tempo, antes, sabe? Para botar as coisas em ordem. Os 2 guardiões nos saúdam com uma continência, levando os dedos às bordas das boinas. Tais homenagens nos são concedidas. Espera-se que eles demonstrem respeito, devido à natureza de nosso serviço. Apresentamos os passes, tirados de nossos bolsos com zíper nas mangas largas, e eles são inspecionados e carimbados. Um homem vai até o abrigo de concreto da direita, para digitar nossos números no compucheque. Ao devolver meu passe, o guardião do bigode cor de pêssego inclina a cabeça para tentar dar uma olhadela no meu rosto. Levanto um pouco a cabeça, para ajudá-lo, e ele vê meus olhos e vejo os dele, e ele enrubesce. O rosto dele é comprido e triste, como o de uma ovelha, mas com os olhos grandes e redondos de um cachorro, um spaniel não um terrier. A pele é pálida e tem uma aparência delicada pouco saudável, como a da pele sob uma casca de ferida. Apesar disso, penso em pôr minha mão nela, naquela face exposta. É ele quem vira o rosto para o outro lado. É um acontecimento, um pequeno desafio às regras, tão pequeno a ponto de ser indetectável, mas momentos como esses são as recompensas que guardo para mim mesma, como as balas que juntava e escondia, quando criança, no fundo de uma gaveta. Momentos como esses são possibilidades, minúsculos olhos mágicos. E se eu viesse aqui à noite, quando ele estivesse montando guarda sozinho, se embora nunca lhe fosse ser permitida tanta solidão, se permitisse que ele visse para além de minhas abas brancas? E se eu tirasse minha mortalha vermelha e me mostrasse a ele, a eles, sob a luz bruxuleante das lanternas? É a respeito disso que devem pensar de vez em quando, enquanto estão de pé interminavelmente junto a esta barreira, pela qual ninguém passa, exceto os comandantes dos fiéis em seus longos carros negros murmuradores, ou suas esposas de azul e filhas de véus brancos obedientes a caminho de salvamentos e de extravagâncias, ou as rechonchudas martas de verde, ou o partomóvel ocasional, ou suas aias de vermelho, a pé. Ou, às vezes, uma caminhonete pintada de preto, com o olho alado em branco dos lados. As janelas das caminhonetes têm vidros tingidos escuros, e os homens sentados nos assentos dianteiros usam óculos escuros, uma dupla obscuridade. As caminhonetes são sem dúvida mais silenciosas que os outros carros. Quando passam, desviamos os olhos. Se há sons vindo de dentro delas, tentamos não ouvi-los. O coração de ninguém é perfeito. Quando as caminhonetes pretas chegam a um posto de controle, são recebidas com acenos para passar direto sem nenhuma pausa. Os guardiões não queriam correr o risco de olhar para dentro, de revistá-las, de duvidar da autoridade delas. Não importa o que pensem. Se é que pensam, não é possível dizer só de olhar para eles. Mas mais provavelmente não pensam em termos de roupas descartadas, jogadas na grama. Se pensam em um beijo, devem então pensar imediatamente nos holofotes se acendendo, nos tiros de carabina. Em vez disso pensam em cumprir seu dever e serem promovidos a anjos, e em possivelmente ter permissão de se casar, e então, se forem capazes de ganhar poder suficiente e viver até ficarem velhos o suficiente, de ser aquinhoados com uma camareira só deles. O do bigode abre o pequeno portão para pedestres para nós e recua um bocado, postando-se bem longe de nosso caminho, e passamos. Enquanto nos afastamos sei que estão nos observando, esses 2 homens que ainda não têm sequer permissão para tocar em mulheres. Eles tocam com os olhos, e eu remexo um pouco os quadris, sentindo a saia vermelha rodada balançar ao meu redor. É como dar uma banana quando se está atrás de uma cerca ou atiçar um cachorro com um osso mantido fora do alcance, e sinto-me envergonhada de meu comportamento, porque nada disso é culpa desses homens, são jovens demais. Então descubro que afinal não estou envergonhada. Aprec.
E ó o poder de um osso de cachorro, passivo mais presente. E espero que fiquem de pau duro ao nos verem e que tenham que se esfregar contra as barreiras pintadas, as escondidas. Eles sofrerão, mais tarde, à noite, em suas camas de regimento. Agora não dispõem mais de quaisquer meios para dar vazão, exceto por si próprios, e isso é um sacrilégio. Não existem mais revistas, não existem mais filmes, não existem mais substitutos, só eu e minha sombra se afastando dos dois homens, que se perfilam, rigidamente, junto a uma barreira de estrada, impedindo um caminho, observando nossas formas que se distanciam,